Eu sou Sabrina Campos da Cunha e este é o Uma Só Voz. Vamos juntos? Apresento agora a você mais esta série super especial de entrevistas com autores, escritores, artistas renomados que brilham por todo o mundo e que participaram da 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa, através de Rede Sem Fronteiras, com quem mantemos uma parceria oficial consecutivamente. Sim, por mais este ano de 2023, porque juntos somos mais fortes. Renata Urzeda, natural de Goiânia, Goiás, vive atualmente na Suíça. Já fazem 19 anos. Mãe de 2 adolescentes, casada, dona de casa, é presidente e coordenadora pedagógica beneficente para a Associação Tupiniquins LCO, curso de Língua e Cultura de Origem, desde 2017. É coordenadora de comunicação beneficente desde 2022 para a Unabras, União das Associações Brasileiras na Suíça. Portadora da cadeira de número 14 da Laos, Académie de Lettres et Arts Luso-Suisse, em 2022. Também é locutora de rádio na Rádio Madalenas News desde 2022 e atua como secretária beneficente da Alaus desde 2023. Também é escritora. No Brasil, cursou fonoaudiologia em 2000 pela PUC Goiás, antes de ir morar na Suíça e residir por lá. Bacharel em Letras Português-Francês em 2018 pela Unigran. Hipnóloga transformacional em 2021 pelo Instituto Romani. Ativista quântica em 2021 por Amit Goswami, na 8ª turma pela Quantum Academy. Se tornou mestre em Reiki em 2021 pelo Quanto Mais Reiki Melhor, praticante da prancha radiestésica do Reiki, praticante da barra de Access em 2021 por Access Consciousness, praticante da mesa multidimensional Acturiana em 2022 pelo Tempo Divino, leitora de registros akáshicos em 2022 pelo Tempo Divino, psicoterapeuta transformacional em 2023 pelo Instituto Romani, pós-graduada em hipnose transformacional em 2023 pelo Instituto Romani, praticante da desativação e ativação magnética DAM em 2023, desenvolvida por Thaisa Campos. Após todas as suas vivências e buscas de autoconhecimento, desenvolveu o método Exercitada Mente, onde ensina e aplica esse leque de ferramentas adquiridas ao decorrer dos seus estudos, que são contínuos, e te condiciona a trabalhar com o seu maior inimigo e seu melhor amigo, você mesmo. Traz a consciência de que você é o único responsável pela sua realidade e que, se sua mente não for exercitada, pode te aprisionar, te acorrentar e te deixar em um looping hipnótico. Confira essa super entrevista com a nossa caríssima convidada. Apresento a vocês Renata Urzeda. E eu começo, portanto, a nossa entrevista, claro, perguntando o que todo mundo já quer saber. Eu quero que, se puder, se possível, eu sei que é muito difícil que a gente se autodefina como pessoa, como profissional, como escritor, enfim, ou até mesmo de uma maneira geral, em uma só frase. Mas se você tiver uma frase ou um texto, uma coisa que possa trazer para as pessoas que lhe assistem uma referência de onde você busca a sua motivação, né, e o seu ânimo para escrever, qual seria ela? Seja muito bem-vinda, Renata Urzeda, conosco, aqui no Uma Só Voz. Muito obrigada, Sabrina, eu que agradeço. E tenho sim uma frasezinha que eu escrevi ela até no livro, né? É assim: não é sobre o que a vida te trouxe, e sim sobre o que você fará a partir do agora com a sua vida. Maravilha, é verdade.
É uma frase que nos traz a reflexão de que, independente de tudo aquilo que a gente já passou, nós podemos ter, né, uma nova escolha sempre. Excelente. De fato, principalmente para quem escreve, essa é uma inspiração que é importante ter, né? De sempre buscar novas coisas, novas histórias, novas experiências e sempre levantar, prosseguir. Né? Como seria para essa Renata escritora poder falar para a gente o que lhe motiva, o que foi essencial para que você trouxesse na sua obra, na sua escrita, qual o seu gênero literário favorito para escrever, como foi você manifestar, né, esse seu livre pensamento e externar um pouquinho de Renata como escritora nessa obra. Conta um pouquinho sobre essa obra para a gente. Então, essa obra, ela fala simplesmente, né, a própria capa dela já relata um pouco, é a Renata criança, né, com a Renata adulta, e ao mesmo tempo ela tem um duplo sentido, porque ela também se refere a eu que pequena e a minha mãe. E é um contexto, né, de casualidades que a vida nos traz, aonde passamos por desafios, e eu conto a minha história, que começou lá no ventre, né, da minha mãe, onde ela teve uma gravidez que não contou com o apoio da família, e com todas as dificuldades que ela apresentou, que ela sofreu, eu também, depois de ter nascido e ter, né, começado aí a viver, passei também por alguns desafios da vida, que é onde eu conto de alguns abusos, né, que eu sofri. É um tema muito delicado, né, que precisa ser abordado nas famílias, porque o abuso, ele existe sim, apesar da gente estar aqui, né, no século XXI, ele ainda é muito recorrente, e é um tema que já chega de tabu, né, ele deve ser sim exposto e deve ser sim apoiado, né, pelas famílias no sentido de esclarecer as coisas. E no livro eu conto não somente os abusos que eu sofri sexualmente, mas todos os abusos que existem, né? Os emocionais, os físicos. E é importante esse acolhimento, esse entendimento porque às vezes a gente está com uma criança, um adolescente dentro de casa e a gente não sabe como lidar com essa criança e com esse adolescente. Então, no livro, eu conto um pouco da minha vivência, falo um pouco da minha superação, conto hoje que eu consegui conquistar uma família maravilhosa, um marido maravilhoso, né? E como que as terapias, na qual eu também sou psicoterapeuta, me ajudaram, né? Contribuíram para a minha vida e hoje eu estou aqui nesse caminho, nesse propósito, sendo também contribuição na vida de muitas pessoas que escolhem, né, fazer essa troca comigo. Maravilha, então imagino que seja quase que uma autoanálise, né? Porque você tem que fazer esse trabalho de se revisitar, né? Lidar com memórias, mas sempre para trazer algo que possa também esclarecer e servir uma luz mesmo, uma lâmpada para as pessoas poderem se proteger, se defender e também ao outro nesse sentido, né? Como é que foi para você passar por esse momento e que escolha, né? Poder escolher, independente da dor, ou como até uma forma de cura, esse tema e poder falar sobre isso nesse livro. Foi um desafio. E eu falo muito que enquanto não tiver doendo muito, a gente não procura ajuda. Então foi preciso doer muito para mim entender que eu necessitava pedir ajuda, que eu sozinha não ia conseguir. E foi procurando, né, ajuda nas terapias, fazendo terapias, mentorias, imersões, é que eu percebi que, na verdade, eu sempre fui uma terapeuta, eu só não tinha as ferramentas. E aí, em seguida, porque aí você não para também, né? Você começa a estudar, a fazer cursos, a fazer imersões, e você se maravilha com aquele universo, e você vai cuidando ali das suas dores, você vai tirando essas camadas, porque a gente é assim, é muita camada de dor, porque o processo, né,
40 anos, então são 40 anos ali de processos que precisam ser liberados e é contínuo. E quando eu percebi que através de toda a experiência, de toda a minha vivência e agora com as ferramentas, né, necessárias, que eu podia ser contribuição na vida das pessoas, então eu comecei a me lançar nesse mundo das terapias, nesse mundo do autoacolhimento e da autoatenção, né, do saber se acolher. E aí por isso também aqui a criança interior com a adulta e, como eu disse, né, a minha mãe e eu, porque está muito ligado, né, a nossa ancestralidade faz muito parte disso tudo. Então, para mim foi muito importante e é muito importante. Maravilha! E como é que foi para você, por exemplo, ter essa obra tão importante, né? Que fala, inclusive, sobre você mesma, não é só... Claro que todo mundo coloca um pouquinho de si nas suas obras, da sua vivência, da sua experiência, mas é uma obra, de fato, onde você traz o público para lhe conhecer e a sua história. Como é ter um livro como esse na Feira do Livro de Lisboa, essa 93ª edição, agora em 2023, que é das feiras internacionais, uma das mais importantes do mundo, e principalmente no stand de Rede Sem Fronteiras, que é um stand maravilhoso, hiperacolhedor, que traz os melhores escritores da lusofonia no mundo, também reunidos nesse espaço em Lisboa e tão visitado por todos no mundo. O que foi para você participar dessa feira, e especialmente nos 10 anos de Rede Sem Fronteiras? Foi maravilhoso, né? Foi realmente pisar ali no tapete vermelho, né? A 93ª Feira do Livro, né? Como você disse, uma das maiores feiras, né, da lusofonia, a maior. E é um prestígio muito grande estar ao lado de parceiros, né, renomados, né, grandes mestres aí de admiração, né, de obras maravilhosas. E o público, né, o público de todo mundo, né, vai participar dessa feira, vai ao encontro dessa feira para estar tendo também, às vezes, o contato ali, né, com os autores, escritores. Então, essa troca não tem como descrevê-la, né? Uma troca única. E poder participar, né, com a Rede Sem Fronteiras, para mim foi uma honra, né? Porque a Rede Sem Fronteiras é uma associação que trabalha, né, com a inclusão e faz de tudo, né, para levar aí aos escritores, né, a melhor forma possível de atender os leitores, tanto pelo seu canal do YouTube, quanto das conferências que a gente fez ali nos palcos da feira, em plena feira. E como eu também sou radialista da Rádio Madalenas, também estivemos ali ao vivo fazendo entrevistas, né, com o pessoal que estava ali no pavilhão do H45 da Rede Sem Fronteiras. Então, assim, só gratidão. Para mim é uma honra muito grande, né, fazer parte dessa equipe, ser membro oficial da Rede Sem Fronteiras e ter começado o mundo, né, literário com o pé direito mesmo. E como é que foi justamente estar num cenário desse, poder palestrar, poder trazer ali um pouquinho mais nessa troca pessoalmente ali com o público também, além, claro, né, que maravilha fazer essa correspondência de rádio com as pessoas que estavam podendo ali, né, assistir de forma online, ou talvez até mais ao vivo, né, de fato, com a própria dinâmica da feira. Como é que foi essa troca de poder falar sobre a sua obra num local tão incrível e poder estar ali com outros autores e com o próprio público, dialogando sobre a sua história? Deve ter sido emocionante, né? Foi maravilhoso, né? Já a sessão de autógrafos, né? Você ter contato com as pessoas que vinham, né, comprar seu livro, que admirar, né? Às vezes ler, aí se identifica, né? Ou gosta da capa, fala, legal a história, aí não, eu quero. E você ouvir também o seu nome sendo anunciado na rádio principal, ou seja, toda a feira ouvindo o seu nome ali, né? Tal hora, Renato Zeda vai estar ali no pavilhão H45, fazendo a sessão de autógrafos, ou no palco tal, fazendo a conferência. E maravilhoso, porque a gente teve contato do público, né, no presencial, e teve o contato também do online, através do YouTube,
Então, Brasil, Espanha, Portugal, Suíça, todo mundo acompanhou a gente. E, claro, é uma emoção muito grande, né? Foi muito rico. E não tem nem como explicar mesmo, assim, expressar. É uma emoção muito grande. Fiquei muito feliz e grata mesmo de estar iniciando aí essa carreira como escritora nesse lançamento, né? Que não é nada mais, nada menos que a maior feira lusófona do mundo. Então, é muito prazeroso mesmo. Ah, que maravilha, é isso aí, porque, como diz a de Andréia, presidente de Redes Sem Fronteiras, de Andréia Portugal, juntos somos mais fortes, né? E a gente pode, então, acompanhar, já convido todo mundo a acessar, inclusive, o site de Redes Sem Fronteiras, também vai estar aqui na descrição, para que possa assistir tanto as entrevistas que foram feitas durante o período da feira, quanto as conferências e, claro, especialmente a assinatura de autógrafos, que também foi gravada, foi fotografada. Então, checa lá as redes sociais de Redes Sem Fronteiras e da nossa convidada, com certeza. Eu fico muito feliz por ter te recebido aqui numa Só Voz. Já espero que você retorne outras vezes. Então, sempre que tiver também novidades sobre a sua obra, volta para a gente poder conversar. Eu que agradeço muito, tá? Deixo aqui o livrinho mais uma vez para vocês. Gratidão por poder participar desse programa com vocês. E é isso. Eu sou Renata Urzeda. Vamos juntos em uma só voz. Do livro de Lisboa, eu lhe saúdo nesta loa. Nossos autores da lusofonia estão presentes com sua alquimia. Somos a rede sem fronteiras das culturas luso-brasileiras. Vem aqui cair na rede sem fronteiras que você vai se tornar. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. Com a prosa e a poesia, o pavilhão vai se encher de alegria. Nosso estande traz mais uma vez a novidade literária de um bom livro em português. Lá, 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 lá.